Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste momento de comunhão com Deus, em nosso despertar com Deus. Dando sequência em nossa jornada bíblica, hoje vamos aprender juntos os ensinamentos que o capítulo 14 de 2 Samuel traz para todos nós. O tema neste estudo será Davi e seu filho Absalão. Vamos continuar na etapa em que Davi está colhendo as consequências devido ao seu grave pecado. Em nossos relacionamentos interpessoais, com certeza não existe um campo mais importante e que devemos cuidar sempre. Está o nosso relacionamento familiar, seja com o cônjuge ou entre pais e filhos. Se falharmos nesta área, nossa vida será marcada por conflitos, decepções, traumas e consequências terríveis. Em nossos dias atuais, cada vez mais, percebemos o quanto tem sido desafiador manter nosso ambiente familiar protegido dos ataques de Satanás. Talvez você esteja enfrentando problemas e tem buscado a solução e não tem encontrado. No capítulo de hoje, vamos ver o que Davi, depois de tantos conflitos externos, agora vai enfrentar mais um conflito familiar com seu próprio filho Absalão. O contexto histórico de 2 Samuel 14 se passa em um período turbulento na vida de Davi, caracterizado por conflitos familiares e questões de poder. Após a morte de Aminon, o filho mais velho de Davi, que foi assassinado por Absalão em vingança pelo estupro de sua irmã Tamar, a situação na casa de Davi ainda está tensa e complicada. Absalão, após cometer o crime, fugiu para Gesur, onde permaneceu em exílio por 3 anos, longe de seu pai e do reino. Durante esse tempo, Davi se encontra em uma posição difícil. Ele lamenta a morte de Aminon, mas também sente a ausência de Absalão. Podemos dizer que, na verdade, Davi perdeu 2 filhos de uma vez. Um morreu e o outro desertou. A divisão familiar, a dor da perda, criam um ambiente de incerteza e tristezas. Davi é um rei poderoso, mas sua casa está cheia de conflitos e sua autoridade é desafiada por questões pessoais que afetam a sua liderança. Venha conosco nesta jornada e descubra como esses princípios de perdão e restauração são ainda relevantes hoje para todos nós. Esta é a nossa introdução, é o nosso epílogo do estudo do capítulo 14. Vamos à análise dos textos que este capítulo traz. Versículo 1. Para Absalão. A preposição hebraica aqui traduzida como para também pode significar contra, o que denotaria que Davi sentia hostilidade para com o filho por causa do assassinato de Aminon. A atitude de Davi deu margem para que Absalão se alienasse do pai. Ansioso para voltar e amargurado pelo fato de que havia estado por tempo afastado dos negócios do reino, que ele esperava herdar após a morte do pai, Absalão recorreu a maquinações traiçoeiras. Era uma situação negativa e Joabe
procurou corrigi-la. Então, no verso 2, fala de Tecoa. Tecoa era uma aldeia, cerca de 8 quilômetros ao sul de Belém, mais conhecida como o lar do futuro profeta Amós. Agora o verso 3, apresentou-se ao rei. O rei era o supremo juiz da nação e estava à disposição de todos os seus súditos. Esperava-se que ele os ajudasse em suas dificuldades. Vem então uma mulher viúva. O caso era diferente o bastante para que a história não despertasse suspeitas em Davi. Haviam certas características básicas na narrativa que deviam resolver a questão na mente de Davi. Por sugestão, então, de Joabe, esta mulher viúva veio ter com Davi. E ela traz uma parábola, de acordo com o verso 7. A parábola aqui difere propositadamente dos fatos reais para não despertar suspeita em Davi. No caso de Davi, era ele que estava alienado de Absalão e que se recusava a conceder-lhe permissão para voltar. Davi acreditava que, devido à culpa de Absalão por ter derramado o sangue do irmão, não podia permitir que ele retornasse. Na parábola, era a família, não a mãe, que estava insistindo que o assassino respondesse por sua culpa. Agora, o verso 10, as astuciosas palavras da mulher arrancaram de Davi a promessa de que ele assumiria o papel de seu protetor. Ele estava inadvertidamente se deixando levar a uma posição da qual seria difícil recuar. Assim como o profeta Natã foi repreender Davi, e ele mesmo se sentenciou. Novamente agora, Davi também entra nessa mesma situação. Aí o verso 11, até este ponto a mulher tinha tido êxito completo, mas ela desejava levar o assunto ainda mais adiante. A mais alta consideração de Davi era Deus, e ela não pararia até que ele tivesse feito um compromisso na presença de Deus. Tão certo como vive o Senhor, disse Davi. Aqui, Davi jurou solenemente que a vida do filho seria a vida do filho da mulher seria protegida. Então ele se comprometeu de tal forma que não lhe era mais possível voltar atrás. No versículo 13, porque, uma vez que Davi havia seguido essa conduta no caso apresentado pela mulher, que razão tinha ele para não segui-la em outro caso? Se ele tinha agido certo, concedendo perdão para o filho dela, que era digno de morte, o que o impedia de perdoar Absalão, que era culpado de assassinato? Contra Absalão e todo o Israel, Absalão era o herdeiro do trono, portanto ele pertencia ao povo, e o povo a ele. Um crime contra ele era um crime contra todo Israel. Ao recusar permissão ao herdeiro do trono para que voltasse ao seu país, Davi estava privando o povo de ter consigo o futuro rei. O mal cometido contra Absalão era um mal cometido contra a nação que ele iria governar. Não quer fazer voltar. Essas palavras mostram claramente que Davi era responsável pela persistência do exílio de Absalão. Tudo o que era necessário para trazê-lo de volta era que Davi lhe fizesse o convite. O povo o desejava, Absalão estava ansioso para retornar,
e até a casa real o receberia de volta. Davi, porém, estava impedindo que isso acontecesse. Isso foi interpretado como uma injustiça, não só para com Absalão, mas com toda a nação. Então, no verso 14, dizendo: temos que morrer. A morte é o destino comum de todos. O duro tratamento conferido a Absalão não poderia trazer Amnon de volta dentre os mortos. Então, por que não esquecer o passado e restituir a Absalão ao seu país, à sua família e seus direitos ao trono? Deus é bom, amoroso e perdoador. De acordo com a expressão, Deus não tira a vida. Quando alguém peca e depois se arrepende verdadeiramente, o Senhor se dispõe a perdoar o pecado e restaurar a pessoa novamente ao favor divino. Essas palavras constituem uma descrição apropriada do amor de Deus para com o pecador e mostram que o povo de Israel estava razoavelmente familiarizado com o plano da salvação. O próprio Davi havia pecado gravemente e necessitava também de misericórdia. Era apenas por causa da grande misericórdia do céu que ele ainda continuava vivo e conservava seu trono. As palavras da sábia mulher de Tecoa tocaram profundamente o coração de Davi e o induziram a agir com misericórdia. Agora o verso 15, compreendendo o sentimento de Israel como um todo, ela sentiu uma pressão a qual não pôde resistir. E foi isso que lhe deu tal ousadia diante do rei. Então ela chamou Davi como anjo de Deus, no verso 17. Ela falou como se o fizesse em nome de Deus e assegurou ao rei que, ao responder a este chamado ao direito e à razão, ele teria Deus consigo. Agora o verso 22 destaca que abençoou o rei, no sentido de gratidão. Se a decisão de Davi tivesse sido desfavorável, Joabe teria sido considerado responsável pela situação. Percebe-se neste versículo que as relações entre Joabe e Davi eram tensas. Seus temperamentos rivalizavam-se e um não confiava no outro. Interessante, né? E o verso 24. Não veja a minha face. O assassinato de Amnon por Absalão ainda não fora esquecido, e por amor à nação e ao próprio Absalão, Davi achou necessário mostrar o seu repúdio ao crime cometido. Permitiu que Absalão voltasse a Israel, mas que não visse a sua face. Estar em casa, mas não ter permissão para ver a face ou para comparecer à corte junto com os irmãos, foi algo que começou a incomodar Absalão. Ele se sentia injustiçado e as pessoas iam até ele para demonstrar simpatia. Olha onde mora o perigo, né? Aos olhos da nação, ele era um herói que devia ser elogiado por um ato de retidão e justiça, e não como um criminoso que devia ser evitado por seu mau ato. Amargurava-se Absalão por ter-lhe proibido o rei de visitar a corte. Psicologicamente, meio perdão, como foi o caso aqui de Davi para com Absalão, pode ser pior que nenhum perdão. As consequências disso se manifestaram na rebelião posterior de Absalão. O verso 26 destaca o peso dos cabelos de Absalão, cerca de 2,7 kg. Era muito cabelo. O historiador judeu Joséfo informa que os judeus costumavam untar os cabelos com óleo
e espargir nele ouro em pó, a fim de que flamejassem ao sol. Olha só. Verso 27. Tudo indica que os 3 filhos de Absalão morreram antes do pai. A sua filha, ou neta, Tamar, acrescenta a Septuaginta. Tornou-se a mulher de Roboão, filho de Salomão, e lhe deu um filho, chamado Abias. Verso 28. Sem ver a face do rei. Isso naturalmente deixou Absalão amargurado e melancólico, fazendo com que pensasse estar sendo tratado injustamente. Aos seus próprios olhos, ele provavelmente achava que não tinha agido mal ao matar Amnon, uma vez que só tinha feito justiça. Absalão era egoísta, inescrupuloso, ambicioso e impulsivo. Era admirado pelo povo e foi gradualmente conquistando sua simpatia. Não era sábio Davi deixar essa situação continuar. Então, no verso 29, uma vez que Joabe tivera êxito em seus esforços anteriores, Absalão achou que ele novamente poderia ser útil. Contudo, Joabe, sem dúvida, achava que já tinha feito tudo que era prudente fazer, e que incorreria no desagrado do rei se continuasse interferindo no assunto. Então, no verso 30, Absalão ordenou que colocassem fogo na plantação de Joabe como uma estratégia que levaria Joabe a responder o seu chamado. Absalão, no verso 32, tratava a Joabe como seu servo, dando-lhe ordens e esperando que fossem cumpridas. Sua conduta revela quão longe ele já tinha ido em seu curso de rebelião e como ele realmente estava determinado a conseguir a reparação pelos supostos agravos que sofrera e a restauração aos privilégios que cria serem os seus por direito. Ele não fez nenhuma tentativa para explicar o incêndio premeditado. Agiu como se estivesse plenamente dentro de seus direitos, ao tomar as medidas que tomou em levar Joabe até si. E procedeu como se Joabe tivesse obrigação de cumprir a sua vontade. Então ele disse: eu quero ver a face do rei, se há em mim alguma coisa. Absalão sabia que Davi não estava em posição de executar justiça. E aí, o verso 33, agora, destaca que o rei beijou a Absalão. O beijo do rei, embora fosse somente cerimonial, representaria o perdão. Ele não foi apenas admitido à presença do rei, mas recebeu um tratamento que indicava pelo menos uma reconciliação exterior. Isso pode ser comparado com o ato de Esaú beijar Jacó e de José beijar seus irmãos, lá no livro de Gênesis. A recordação que Davi tinha de sua própria culpa vai tornando-o apático e vacilante nas suas ações. Aparentemente, ele não sabia que direção seguir. Reconhecia seu dever, mas a lembrança de sua própria transgressão o impedia de fazer o que devia ser feito. Fecham os comentários dos versículos deste capítulo aqui. Agora, mais detalhes importantes o livro Patriarcas e Profetas nos apresenta sobre os erros de Davi e suas consequências. Davi havia negligenciado o dever de punir o crime de Amnon, e por causa da infidelidade do rei e pai e da impenitência do filho,
o Senhor permitiu que os acontecimentos tomassem o seu curso natural e não restringiu Absalão. Quando pais ou governadores negligenciam o dever de punir a iniquidade, Deus mesmo tomará o caso em suas mãos. Seu poder repressor será até certo ponto removido das forças do mal, de modo que surgirá um séquito de circunstâncias que castigará o pecado com o pecado. Os maus resultados da injustiça ou da injusta condescendência de Davi para com Aminon não estavam terminados, pois agora é que começou o afastamento de Absalão de seu pai. Depois que ele fugiu a Jesur, Davi, compreendendo que o crime de seu filho exigia algum castigo, recusou-lhe permissão para voltar. E isto teve como resultado aumentar, em vez de diminuir, o emaranhado de males em que o rei viera a ficar envolto. Absalão, enérgico, ambicioso e sem escrúpulos, excluído pelo exílio da participação dos negócios do reino, logo se deu a formular planos perigosos. Olha só. No fim de 2 anos, Joabe resolveu efetuar a reconciliação entre pai e filho, e com esse objetivo em vista, conseguiu os serviços de uma mulher de Tecoa, afamada pela sua sabedoria. Instruída por Joabe, a mulher se fez passar a Davi por uma viúva, cujos 2 filhos tinham sido sua única consolação e apoio. Em uma rixa, um destes matou o outro, e agora todos os parentes da família exigiam que o sobrevivente fosse entregue ao vingador do sangue. Assim disse a mãe: apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. Os sentimentos do rei foram tocados com esse apelo, e ele assegurou à mulher a proteção real para seu filho. Porque, disse ela, certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos para que se não desterre dele o seu desterrado. Este quadro terno e tocante do amor de Deus para com o pecador, vindo como veio de Joabe, o rude soldado, é uma prova notável da familiaridade dos israelitas com as grandes verdades da redenção. O rei, sentindo sua própria necessidade da misericórdia de Deus, não pôde resistir a este apelo. A Joabe foi dada a ordem: vai, pois, e torna a trazer o mancebo Absalão. A Absalão foi permitido voltar a Jerusalém, mas não para comparecer à corte, ou encontrar seu pai. Davi tinha começado a ver os maus efeitos de sua condescendência para com os filhos. E embora amasse com ternura esse belo e prendado filho, achou necessário que, como uma lição, tanto a Absalão como ao povo, fosse manifesta a aversão por esse crime. Absalão viveu 2 anos em sua própria casa, mas banido da corte. Sua irmã morava com ele, sua presença conservava viva a lembrança do mal irreparável que sofrera. Na apreciação popular, o príncipe era um herói em vez de um transgressor. E tendo esta vantagem, pôs-se a conquistar o coração do povo. Olha que situação. Tendo sempre diante de si a lembrança de sua própria transgressão à lei de Deus, Davi parecia moralmente paralisado, era fraco e irresoluto, quando antes de seu pecado era corajoso e decidido. Sua influência junto ao povo se havia enfraquecido,
E tudo isto favorecia os planos de seu filho desnaturado. Mediante a influência de Joabe, Absalão foi de novo admitido à presença de seu pai, mas, embora houvesse uma reconciliação externa, continuou ele com seus projetos ambiciosos. Página 729 do livro Patriarcas e Profetas termina aqui este texto. Amados, agora vamos à etapa, ao tópico das lições a serem aplicadas em nossas vidas. Dentro deste capítulo, a complexidade da vida requer sabedoria para não tornar a existência numa constante frustração e aflição. Há complicações em decisões e ações quando erramos, que paralisam nossas percepções, assim como foi com Davi. Quando seu filho Absalão matou seu outro filho Amnon, Davi colhia os amargos frutos do adultério com a mulher de Urias. Portanto, possuir beleza, destreza, liderança, força, talento e influência não garantem verdadeiro sucesso. Absalão tinha tudo isso, mas sucumbiu ainda jovem, sem deixar nenhum bom legado às gerações futuras. Interessante, como já vimos, o significado de seu nome: possui paz, mas o seu coração vivia em conflito. Outra lição: mimar demasiadamente os filhos, dar rédeas à permissividade na educação, faltar com a disciplina corretiva, dar brechas à entrada do pecado no lar, farão que tal pai seja humilhado pelos filhos e afligidos por suas ameaças. Como isso tem acontecido hoje em nossos dias? A ausência de disciplina gera filhos fracos, indecisos e indiferentes. Precisamos de sabedoria do Pai Celestial para educar filhos corretamente neste mundo imoral. Pais frouxos geram filhos revoltados. As lições extraídas de Absalão são úteis quando aprendemos a não trilhar o seu caminho. 3 atitudes se destacam que macularam a vida de Absalão: mágoa, ou seja, a ausência de perdão; a fuga, a ausência de diálogo; e a conspiração, a ausência de lealdade. Mágoas, ausência de lealdade e diálogo refletem a ausência de Deus no íntimo. O bálsamo refrescante do perdão divino é capaz de restaurar qualquer situação, por mais complexa e difícil que seja. Deus pode arrancar maus pensamentos de nossa alma e semear no lugar boas sementes que produzirão frutos do Espírito, conforme é escrito em Gálatas capítulo 5. Peçamos ao Senhor para que Ele nos ajude a produzir bons frutos. Finalizando nossa reflexão, a história de Absalão e Davi nos ensina sobre a importância do perdão e da reconciliação nas relações familiares. A decisão de Davi de permitir que Absalão retornasse a Jerusalém, mesmo com reservas, destaca que em nossas vidas devemos estar abertos a restaurar relacionamentos, mesmo após conflitos e desentendimentos. O perdão é um passo crucial para a cura e a restauração. Nos lembra que as ações têm consequências. O retorno de Absalão a Jerusalém, embora inicialmente visto como uma oportunidade de reconciliação,
também é um prelúdio para novas tensões. Devemos ser conscientes de que nossas decisões podem impactar não apenas nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Ao aplicar essas lições em nossas vidas, podemos nos tornar pessoas mais sábias, compassivas e capazes de promover a paz e a harmonia em nossas comunidades. Mais que autocontrole, precisamos ser regidos pelo Espírito Santo. Nossos sentimentos e raciocínios lógicos não nos darão soluções reais, apenas soluções paliativas para nossos problemas. Nossas tentativas de acertos dão erradas quando desprezamos a palavra de Deus. Por isso carecemos da obra divina em nosso coração diariamente, caso queiramos evitar ou resolver problemas familiares. Vigiemos e oremos. Amém. 2 Samuel, capítulo 14, traz estes ensinamentos especiais para nós, dando ênfase ao perdão e à reconciliação. Olha este pensamento. O bálsamo refrescante do perdão divino é capaz de restaurar qualquer situação. Amém. Muito bem, vamos agora falar com Deus. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar de um novo dia. Obrigado, Senhor, por teus ensinamentos em sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo seu perdão. Ajude-nos a colocar também em prática em nossas vidas, em nossos relacionamentos, que possamos, Senhor, refletir o teu amor e o teu perdão. Queira, Senhor, abençoar a vida de todos que estão participando deste projeto. Neste momento, fica conosco em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.